É interessante, nós passamos tanto tempo, muitas vezes, vivendo a vida cristã. Eu me converti com 10 anos de idade, nasci num lar cristão, bisneto de pastor evangélico, e tem muitas coisas que parece que fazem parte da vida diária e que, por óbvias que são, nós nem sempre gastamos tempo entendendo e aprofundando o que nós pensamos, ou o que nós discernimos, ou o que a Bíblia ensina, o que é mais importante acerca de determinados temas, né? Como alguns de vocês já têm ouvido e percebido, eu tenho sido muito tocado e muito inspirado por Deus a refletir acerca da fé. E fé é algo que, dependendo de como você trata, parece algo assim meio etéreo, intangível, algo abstrato. E por uma infelicidade em português, fé é substantivo, o que é muito ruim, porque na ideia original fé é verbo. Fé pressupõe um movimento, fé pressupõe uma atitude. Fé faz com que você saia de um lugar e caminhe em direção a alguma coisa, ou a alguém, de preferência. E a fé, ela nos move. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. O que pressupõe que se você vem na igreja, bonitinho, achando, vou agradar a Deus, vou na igreja no domingo, sentar no culto, e se você faz isso só como um ato mecânico, você perde tempo, porque você não agrada a Deus. Mas se você crê que Deus estará aqui, você crê que você é chamado por Deus a prestar-lhe culto, você crê que Ele vai falar ao seu coração através da sua palavra, então você está se movendo por fé, e aí você agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, então com fé é a única maneira, ou é a maior maneira, ou é o fundamento da maneira pela qual nós vamos agradar a Deus. Amém? E todos nós fomos desenhados, eu já falei isso aqui, se não me falha a memória na outra vez que eu ministrei, para crermos em alguma coisa. Nós temos tratado muito sobre isso lá no Vinho Novo. E tem sido legal, você pode mandar para as pessoas que não podem vir de outros lugares, tem o link lá, dá para assistir o que a gente tem ministrado, e eu vejo como as pessoas têm interesse, porque durante a semana tem aumentado o número de pessoas que assistem ali o canal do Vinho Novo, e nós temos falado sobre fé, e o que nós lançamos como fundamento é que Deus nos desenhou para crermos em alguma coisa. Talvez você vai ficar chocado, mas até o ateu crê, porque não é que o ateu não crê em Deus, o ateu crê que Deus não existe, é uma crença. Por quê? Porque você não pode provar. Então tudo que você não pode provar, você crê, você acredita. E nós então fomos desenhados por Deus para crermos, porque essa era a proposta de Deus no Éden, junto com o homem. Deus queria falar e ensinar, e Ele esperava que o homem cresce na palavra de Deus, e criasse junto com Ele, e reinasse sobre tudo e sobre todos, a partir do Éden, com Deus. Fomos desenhados para crer. Por isso que todos nós somos crentes. Amém? Nós cremos. Agora, nós absorvemos um conceito errado de que fé é igual a crer. E aí a pessoa tem a sua fé, cada um tem a sua fé, um acredita numa coisa, eu acredito numa outra, algumas pessoas acreditam em coisas bastante plausíveis, interessantes, outras pessoas acreditam em verdadeiros absurdos religiosos e dizem que é fé. Mas a Bíblia nos ensina, em Romanos capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Portanto, somente a palavra de Cristo é poderosa para gerar fé. Qualquer outra coisa é crença, porque até os demônios creem e tremem. Aleluia, que eles creem e tremem. Eles creem que existe um só Deus. Então não tem vantagem nenhuma alguém crer que existe um só Deus, porque se os demônios também creem, essas pessoas que creem em Deus dessa maneira estão em má companhia, não é isso? Mas quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, fé na provisão de Deus, fé na revelação da palavra de Deus, nós agradamos a Deus, nós nos destacamos do meio de um monte de pessoas que creem. E nós alcançamos um patamar de relacionamento com Deus, e um patamar de possibilidades acima da lógica contemporânea, acima daquilo que todo mundo acha razoável, normal, aceitável, possível ou impossível. Nós somos chamados para sermos pessoas sobrenaturais em Deus, através de Cristo Jesus, pela fé na palavra de Deus. Essa é a nossa chamada, esse é o nosso destino, que nós podemos escolher ou não viver. Muitos crentes creem que Jesus é
o único Senhor e Salvador, confessam Jesus pela fé. Eu creio até que muitos de verdade experimentaram o novo nascimento, mas depois disso vivem uma vida medíocre, porque eles continuam ouvindo os conselhos das pessoas que dizem o que é razoável e o que não é, o que é possível e o que não é, e acreditam mais no que o mundo fala, no que os especialistas do mundo falam, acerca de temas que a palavra de Deus diz coisas completamente diferentes. E quando os cristãos, eles começam a se mover pela lógica, começam a se mover pelo conhecimento humano, começam a se mover pelo conselho dos ímpios, eles vão dar com os burros na água. Davi nos ensina isso no Salmo 1, que bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque este será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dará o seu fruto e tudo quanto fizer prosperará. Então a perspectiva de Deus é que nós abandonemos esse tipo de companhia e nós possamos começar a aprender na palavra de Deus, que é ali por figura este rio de água viva, que corre ao lado de onde esta árvore é plantada. Então esta árvore deve lançar as suas raízes para este rio da vida, de que vem do trono de Deus e por figura o próprio Jesus, e recebendo nutrientes deste rio, vamos dar fruto no devido tempo, e mesmo quando o calor estiver difícil, a nossa folhagem não murcha, ou seja, o nosso testemunho está em pé, a nossa aparência está em ordem, nós não dependemos das circunstâncias, não dependemos das lutas do dia a dia, não dependemos das coisas que assolam tanto o ímpio quanto o justo, nós temos folhagens ali bonitonas para mostrar, e Deus é glorificado na nossa vida quando isso acontece, amém? Mas isso só é possível se nós estivermos aliançados com a palavra de Deus pela fé. E hoje eu vou chocar você. Vocês estão prontos para serem chocados? Eu vou provar para vocês pela Bíblia que tem muitas coisas na sua vida que Jesus não faz. Não vai fazer. Uau! Mas Jesus não vai fazer alguma coisa para mim? Não vai fazer. E eu vou mostrar pela Bíblia alguns textos. Eu comecei a falar sobre isso quando nós estávamos ministrando sobre oferta algum tempo atrás, e aí eu lancei uma frase aqui, alguns talvez pegaram ou não pegaram, mas agora nós vamos fundamentar esse conteúdo, amém? Nós vamos ler algumas passagens rapidamente ali pelo Novo Testamento, porque eu posso dizer para você que pela fé eu continuo lendo a minha Bíblia sem óculos aqui do púlpito, porque eu disse que eu ia continuar lendo. Eu reconheço que às vezes algumas coisas não estão mais como eram, mas na média a maioria continua sendo, aleluia. E eu leio essa Bíblia com letra pequena, porque a minha Bíblia é toda cheia de anotações, que é uma pérola para mim. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler, não vou poder e não lerei todas as passagens que eu tinha preparado aqui, mas eu vou fixar todos os conceitos, mas essa aqui eu quero ler, vou ler uma ou outra para fundamentar mais claramente o que eu quero trazer ao seu coração. Mateus capítulo 8, versículo 5, eu começo a ler o seguinte: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize somente uma palavra e meu criado ficará são. Pois eu também sou um homem sob autoridade, eu também sou um homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a estes, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Digo ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aleluia! Tanta fé, tamanha fé. Jesus encontrou uma tremenda fé nesse homem, que era um homem sujeito à autoridade, que entendia o princípio de autoridade militar, e ele falou: eu digo vai, vai, vem, vem, então eu entendo quem o Senhor é, Senhor Jesus, eu entendo quem eu sou, eu sei como é que é a minha casa, eu preciso do Senhor, mas é o seguinte, eu não sou digno do Senhor na minha casa. Se o Senhor disser uma palavra, está resolvido o problema. Ele era um homem de tamanha fé, que o que aconteceu foi que aconteceu segundo aquilo que ele cria. Mas eu quero ver um outro texto, Mateus 9, 2.
Um pouquinho aí para frente de onde você está. Entrando Jesus, não é Mateus, Marcos? Sim. Alguns homens, versículo 2, lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo Jesus tão grande fé, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Esse aqui é aquele texto em que os homens levaram o paralítico, e na verdade Jesus estava ensinando dentro de uma casa, se você lê em outros textos, e eles trouxeram o paralítico, e Jesus disse para aquele homem que estavam perdoados os seus pecados, porque ele viu tamanha fé no conjunto geral da obra, tanto no que estava deitado, quanto nos que estavam carregados, porque Jesus usou uma expressão no plural, vendo-lhes a fé, ou seja, os sujeitos que estavam carregando o paralítico, eles também criam que Jesus podia curá-lo. O sujeito que estava paralisado, ele cria que Jesus podia curá-lo, e eles concordaram em se chegar até a presença de Jesus, e Jesus, vendo-lhes a fé, liberou a cura. Mas eu quero ver um pouquinho mais antes. Vira para frente, Mateus 9, 22. E agora nós vamos subir um pouco a temperatura. Porque aqui é aquela história da mulher do fluxo de sangue, muito conhecida. Essa então eu não preciso ler toda a história. Ela estava há mais de 18 anos e já tinha esgotado todos os seus recursos, já tinha ido em todos os médicos, todos os curandeiros, já tinha acabado com seus bens, já estava numa situação horrível, porque ninguém tinha solução, ninguém tinha esperança para ela. Mas ela ouviu falar de Jesus. E aí ela chega e pensa: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. E o versículo 9, capítulo 9, versículo 22, depois que ela tocou em Jesus, e Jesus estava cheio de gente ali tocando e espremendo, vocês conhecem o texto, mas porque ela tocou, com fé ela foi curada. Aí Jesus disse: tem bom ânimo, filha, porque ela estava com vergonha, angustiada do tumulto. Quem me tocou? Aquela coisa toda. E aí Jesus disse: a tua fé te salvou. Marcos 5,34, que é o texto paralelo, diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre deste mal. Ela recebeu mais do que ela esperava, ela queria ser curada, e ela saiu dali salva, livre do mal, porque ela tocou Jesus. Mas aí Jesus agora faz uma declaração chocante. Ele fala o seguinte, alguma coisa como: olha, eu não fiz nada, eu não te curei, eu não te salvei, mas o que está dito aí no teu texto é: a tua fé te salvou. Uau, espera um pouco, agora Jesus transferiu a responsabilidade para ela. Vira mais um pouquinho para frente comigo, em Mateus 9, 29, aí onde você está? Começando do 27, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, Jesus tinha casa, amém? Eu já ensinei isso aqui. Jesus não morava com saltimbancos no meio da rua, não morava embaixo de árvore, ele tinha casa, é um assunto para outro dia, aleluia. A casa dele era em Cafarnaum, de frente para a praia, amém? Já ensinei isso aqui. Eu sei que tem gente que eu botei tudo no PowerPoint, os caras olhavam e não enxergavam. Jesus nunca foi pobre, mas eu não vou pregar isso agora, glória a Deus. Mas, então, quando ele entrou em casa, os cegos se aproximavam, e Jesus lhes perguntou: credes vós que eu possa fazer isso? Responderam-lhes eles: sim, Senhor. Então ele tocou os olhos deles, dizendo: uau, seja-vos feito segundo a vossa fé. Misericórdia. Você que vem na igreja, você que vai num culto de oração, imagina que você está lá com aquela situação horrível, difícil, impossível. Os caras eram cegos, e aí chega: Jesus me cura. Claro que sim, vem aqui. Chegou aqui, legal? Seja feito segundo a sua fé. Você receberia o que você estava esperando? Se Jesus chegasse aqui e falasse para você assim: seja feito segundo a sua fé, você ia receber o que você veio esperando? Ou você esperava: não, faz o Senhor pelo seu poder, que eu não creio nada? Jesus transferiu a responsabilidade, e aqueles cegos eram os caras machos, porque na mesma hora eles foram curados, ou seja, eles criam que Jesus podia curá-los. Eles sabiam quem era Jesus, eles tinham ouvido a palavra dele. E você sabe que quando a gente faz algumas coisas tremendas assim, nós viramos inclusive referência. Eu esqueci até de falar para você, que não é o caso, mas na mulher do fluxo de sangue, se você quiser depois ver em casa,
ela se tornou até mesmo uma referência. Em Mateus 14:35, as pessoas começaram a chegar a Jesus querendo que ele orasse por elas, ou querendo tocar na orla do manto de Jesus, porque eles agora ficaram sabendo que se tocasse no manto também seriam curados. Aquela mulher, ela mudou a forma das pessoas se achegarem a Jesus pela sua fé. Essa é a expectativa que o Senhor tem a nosso respeito. Mas voltando para os cegos, Jesus falou: seja-vos feitos segundo a vossa fé. Chocante. Mateus capítulo 15, versículo 28. Aqui é aquele caso daquela mulher cananeia, ou sírio-fenícia em outra tradução. De qualquer maneira, essa é uma mulher que, se você ler a história dela, quando ela chega para Jesus, e ela estava com o coração quebrado, porque a filha dela estava horrivelmente endemoniada, e parece que Jesus, de repente, se torna um cara ruim, porque ela chega para Jesus, e ela fala: Jesus, eu preciso do Senhor. Aí Jesus fala: não é bom, não é, eu vim aqui só para os meus aqui, eu não vim para vocês, eu vim para os judeus, eu não vim para os estrangeiros, não é bom vou até ler o texto, não dá para fazer parágrafo. Jesus disse: eu vim senão, versículo 24, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Aí ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Eu imagino que, numa reunião de uma igreja assim, eventualmente entrem pessoas que estão esperando ouvir só uma palavra boa, ou uma palavra de encorajamento, uma palavra amiga, como até dizem alguns programas de televisão, uma palavra amiga. Mas às vezes Jesus não quer trazer uma palavra amiga, porque a palavra amiga não vai resolver o que a pessoa tem no coração. A palavra amiga, boazinha, acolhedora, não é o que a pessoa precisa ouvir. E o que ela ouviu foi uma palavra de confronto. É o seguinte: você é um cachorrinho aqui, eu não vou tirar da comida dos filhos para dar para cachorro. Muita gente levantaria da igreja e iria embora, não é assim? Sairia batendo a porta, falando mal. Jesus é um cara grosseiro. Jesus foi estúpido, ainda mais com os estrangeiros. Vou fazer uma representação no Itamaraty. Mas Jesus conhecia o coração daquela mulher, ele sabia o que ele queria trazer na vida dela, e o que ele queria trazer era exatamente o que estava escondido no coração dela. Ele queria não apenas resolver o problema dela, mas ele queria chocar todo mundo à volta, e ele queria marcar uma história para que nós aqui 2000 anos depois conhecêssemos a vida dessa mulher ainda. Nem sempre quando Jesus não faz o que você quer, ou não fala o que você quer na hora que você quer, ele quer o teu mal, muito pelo contrário, ele te ama, amém? Lembra disso? Alô? Jesus te ama. Amar não quer dizer que ele faz tudo do jeito que você quer, a hora que você quer, e fala como você quer, muito pelo contrário. Mas aquela mulher, ela virou e falou assim: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher, em primeiro lugar, ela disse que Jesus era dono dela. Em segundo lugar, ela disse que uma migalha do banquete que Jesus dava para o povo de Israel era suficiente para libertar a filha dela de um terrível demônio. Foi só isso que ela fez. Foi só essa declaração dela. E aí Jesus diz o que para ela? Ó mulher, grande a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a filha ficou sã. Seja feito segundo a vossa fé. Seja feito segundo como você quer. E você sabe de uma coisa tão tremenda? Jesus não tinha inaugurado o templo dos gentios ainda. Antes de Pentecostes, era só para judeu. Antes de Pentecostes, Jesus não tinha compromisso com ninguém que não fosse judeu, ele não faria milagre para ninguém. Era sobras. Mas aquela mulher, ela creu que Jesus podia fazer algo fora do tempo. E Jesus fez algo fora do tempo. Aí eu pergunto para você, tem alguma coisa que você acha que passou da hora, ou que está na hora errada, ou que daqui a pouco vai estourar e você não vai ter como resolver? Jesus não tem problema com o tempo. Jesus não tem problema com a hora de agir. Jesus tem problema com a forma como nós cremos na capacidade dele de fazer o que ele diz que pode fazer, ou a respeito de como a palavra de Deus diz que ele pode fazer. Liberou a mulher, tremendo. Mateus 17, 20, não precisa ler. É quando os discípulos foram tentar expulsar
o demônio do filho do pai que trouxe o menino endemoniado. Vocês conhecem essa história? E eles não puderam mandar embora o demônio. E Jesus então chamou os caras e falou: escuta, o que é isso? Como é que vocês não podem expulsar esse demônio? Ó homens de pequena fé. Aí já é o contrário. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, vocês vão dizer para o monte: passa para lá. Quanto mais mandar um demônio embora. Eles não tiveram fé suficiente, não era questão do poder do nome de Jesus, mas eles não creram. Não adianta mandar demônio embora se você não crê que vai mandar embora. Não é dar uma ordem, é mover pela fé. O cego de Jericó, o Bartimeu, está lá em Marcos 10, 52. Ele ouviu que Jesus de Nazaré estava passando, versículo 47, e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E o cego lhe respondeu: quero ver. E disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Foi a fé de Bartimeu que o salvou, não a obra de Jesus a favor dele, embora o poder fosse claro de Jesus. E tem um detalhe muito importante aqui: o Bartimeu não tinha dúvida que Jesus iria curá-lo. Como é que eu posso dizer isso? Naquela época, que nem hoje os camelôs da cidade, não é assim? Eles têm lá uma carteirinha que dá direito dele exercer o seu ofício vendendo na rua, não é assim? Os ambulantes, eles têm um credenciamento pela prefeitura. Quem não tem o credenciamento não pode vender, né, nas barracas aí no centro da cidade. Vocês sabem disso, amém? Nessa época, o camarada tinha uma capa, que era a capa de mendicância. O cara que tinha a capa de mendicância, ele era reconhecido como alguém que podia mendigar, porque ele tinha um problema, ele era cego, ele não tinha como trabalhar, ele tinha a capa da mendicância. Então logo no texto nós lemos, eles falaram: pode vir que Jesus quer falar com você. Ele saltou, e antes de falar com Jesus, ele jogou fora a capa, porque ele sabia que Jesus iria curar, e se ele fosse curado, ele nunca mais precisaria ser mendigo. Tanto que Jesus, quando chegou para ele: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Aí Jesus diz: faça segundo a tua fé. Ele foi curado. Ele já chegou curado, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem era Jesus, a quem ele estava chegando naquele momento. Ele não teve dúvidas. E aconteceu não o que Jesus declarou acerca dele, mas aconteceu segundo a fé daquele homem. Poderia ainda falar, e vou falar da mulher, aquela mulher chamada pecadora, que estava na casa daquele homem que recebeu Jesus e não ofereceu água, e não ofereceu óleo, e tratou Jesus quase de qualquer jeito. E aquela mulher estava lá abraçada aos pés de Jesus, e ela chorava aos pés de Jesus, lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas, porque ela estava arrependida dos seus pecados, enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos, e Jesus diz para ela o quê? A tua fé te salvou, vai-te em paz. Porque aquela mulher estava quebrantada, arrependida da vida que ela vivia antes. Ela estava reconhecendo quem era Jesus. Ela não estava preocupada com o que as pessoas iriam pensar. Ela estava jogada aos pés de Jesus. E é daí que vem aquela palavra tão tremenda de que aquele que muito é perdoado ama mais. Jesus te perdoa de muita coisa. Jesus. Quanto mais nós somos perdoados, mais nós temos que entender onde nós estávamos. E mais nós temos que amar o Senhor. Por fim, nós temos aquela passagem dos 10 leprosos que chegaram até Jesus, e ele curou os 10, não é isso? Aí eu faço aquela pergunta clássica: quantos leprosos voltaram? E aí alguns dizem 1, e aí eu lembro que nenhum, porque todos foram curados, mas somente um voltou para agradecer. Um ex-leproso voltou para agradecer, porque tinha sido curado, e esse também era samaritano, não era judeu, e ele volta para Jesus para agradecer, porque ele entendeu o que tinha acontecido, e ele saiu dali salvo, porque Jesus disse para ele: escuta, só você voltou, ninguém mais voltou. Então no versículo 19 de Lucas 17, ele diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E aquele homem que só pensou que ele ia ser curado da lepra, e ele andava junto com os outros 9, e os outros 9 foram curados da lepra, os 9 foram para o inferno, e ele se salvou e foi para o céu, além de ser curado da lepra. Ele foi o único salvo daqueles 10 que já chegaram até Jesus, porque os 9 só queriam a cura.
mas esse queria Jesus. E de novo aconteceu segundo a sua fé. E eu estava pensando nesse cenário de fé. E aí eu estava lembrei muito as conversas que eu e a Fúvia tivemos com o Haroldo e a Leila. E a Leila, quando ela se converteu, ela falava que ela buscava Jesus? Não. Ela buscava Deus? Não. Ela buscava o Deus fonte de todas as coisas. Não é isso, Leila? Ela queria achar aquele que era a fonte de todas as coisas. Ela não sabia quem era, não sabia que era através de Jesus, e foi nos mais variados lugares, mas ela entendeu que ela queria chegar na fonte de todas as coisas. E eu estava meditando sobre a fonte, e depois eu entrei e lembrei disso. Então a figura que eu quero que você entenda acerca de Jesus é a seguinte: Deus é a fonte de todas as coisas, porque Deus criou todas as coisas foram criadas por meio dele, Jesus. Sem ele nada do que foi feito se fez. Quem criou foi Deus em Jesus, ou com Jesus, ou através de Jesus, a palavra. Então, Deus é a fonte de todas as coisas, Jesus é a expressão de todas as coisas, Deus manifesto aí em forma de carne, reconhecido em figura humana, para nos dar o acesso a Deus Pai. Mas Deus é a fonte. Agora, eu tenho aqui esta água, esse copo d'água, representando então uma fonte. Imagina a melhor e maior e mais bela fonte que você possa imaginar, e ela não é nada perto da realidade da fonte que é Deus, amém? Uma figura pobre. Não adianta, deixa eu melhorar. Esta fonte, ela se basta, porque ela é uma fonte, e a fonte jorra, e a fonte jorra. E a fonte está ali, ela é uma fonte, quer eu creia, quer eu não creia, quer eu me relacione com ela, quer eu não me relacione com ela, não muda o fato de que é uma fonte. Agora, eu tenho a minha necessidade, eu tenho sede. Não adianta eu falar, eis a fonte. Não adianta nada. Não adianta eu falar para todo mundo, olha, é a fonte, tem uma fonte aqui, vocês estão vendo? Olha, é uma fonte, que fonte maravilhosa, venham todos, é uma fonte espetacular, ela pode matar a sede de todos. Mas quando eu me achego até a fonte, e eu bebo, a fonte não está fazendo nada além de ser quem é. Ela não faz nada além de ser tudo o que ela é. Mas a minha fé é a atitude que me faz acessar esta fonte, crendo que esta fonte vai suprir o que eu preciso. Você entende que Jesus não faz mais nada por você e nem por mim? Porque Ele é, porque todas as coisas residem nele, porque Deus fez convergir nele todas as coisas. Então Jesus não precisa fazer mais nada, porque Ele não precisa fazer, porque Ele é. Deus, quando Ele se apresentou para Moisés no deserto, Ele falou, diga que eu sou, te enviou, não é assim? E Jesus, diante dos judeus e das autoridades, Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é a fonte de todas as coisas que você e eu precisamos, e nós precisamos receber dEle pela fé. E Jesus não quer criar a religião da adoração da fonte vazia, em que todos vamos sentar em cadeiras em volta e vamos admirar a fonte, e vamos falar bem da fonte, e vamos criar fontes alternativas que representam essa fonte. Não vamos levar os copinhos d'água para casa, o copinho da fonte que representa a fonte. Ele não precisa disso. Ele é. Agora o que Ele espera é que eu e você, pela fé, nos acheguemos até Ele, e exerçamos a fé naquilo que Ele disse que Ele é, no poder que Ele tem de fazer o que Ele disse que fará. E quando nós nos conectamos pela fé em quem Ele é, o que Ele é está pronto para ser liberado na sua vida, conforme você crê. E se você crê, amém. Mas se você não crê ou não sabe que não crê, misericórdia. Muitas pessoas dizem que essa fonte não é a única. Muitas pessoas dizem que essa fonte faz mal, que tem fontes que são melhores. Algumas pessoas chegam a trazer laudos da CETESB para dizer que essa fonte está contaminada e que ela vai fazer mal, que as pessoas que bebem dessa água ficam alucinadas, ficam fanáticas, ficam confusas, não se relacionam mais muito bem com os amigos anteriores, não se relacionam mais muito bem com a família, ficam delirantes.
Existem laudos que dizem isso acerca dessa fonte. Então, necessariamente, não é o lógico abraçar essa fonte, porque aparentemente tem mais palavras contra do que palavras pró. Agora, quem beber dessa água, nunca mais terá sede para sempre. Não só essa água, ela mata a sede, mas essa água ela se torna um rio de água viva, que flui do interior através daquele que nela crê e que bebe. E esta pessoa se torna um canal desta fonte para fazer com que esta água alcance aos outros. E esse é o chamado de Deus para a tua vida, que você se torne uma fonte como Ele. Que coisa! Nós bebemos da fonte e nós damos acesso à fonte, então nós nos tornamos como que uma manifestação desta fonte na vida daqueles à nossa volta, mas ainda assim, as pessoas precisam crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora veja, essas pessoas, elas de alguma maneira tinham ouvido a fama de Jesus, tinham ouvido que Jesus ele era poderoso para expulsar demônios, tinham ouvido que Jesus era poderoso para curar enfermos, tinham ouvido que Jesus era poderoso para multiplicar os alimentos, tinham ouvido que o ensino de Jesus era tremendo e não havia limites acerca do que Jesus podia fazer, tinham todas as informações acerca de Jesus. Então essas pessoas que se achegaram a Jesus, saíram da onde estavam, alguns estavam numa situação tremendamente difícil e foram na direção de Jesus, porque falaram: eu preciso de Jesus, eu preciso estar com Jesus, eu preciso estar na presença dEle, Ele tem a resposta, Ele é a fonte, Ele é a solução. E saíram de onde estavam e foram até Jesus. Mas hoje em dia muitas pessoas têm problemas graves, aí falam: está tão difícil, liga lá, fala para o pastor vir aqui orar em casa. Talvez eu vou chocar você, nem sei o que o apóstolo, a pastora pensam acerca disso, mas eu não saio mais para orar na casa de ninguém. Eu falo, a pessoa vem aqui, a hora que for, eu vou estar aqui para orar por ela. Mas a pessoa precisa fazer o movimento de sair e de vir para cá, não porque eu sou importante, porque eu não tenho nada de meu para dar, mas ela precisa demonstrar que ela quer realmente a solução que eu tenho para ela, que é Jesus. Se você vai, parece até que você está fazendo ainda a pessoa está fazendo um favor de te receber na casa dela, para você eventualmente oferecer alguma coisa que ela nem tem certeza se funciona, porque se ela achasse que funciona mesmo, e se ela cresce na verdade, ela não precisa nem sair de casa, ela fala, eu vou, e tuf, já seria curada na própria casa, pelo poder do sangue de Jesus. Nós temos que sair de onde nós estamos, e nos levantar e reconhecer que nós precisamos de Jesus. Muitas pessoas que não estão hoje, que estão com as cadeiras aqui vazias, são pessoas que precisam que Jesus faça alguma coisa nas suas vidas, mas não tem tempo para sair, para prestar culto para Jesus, até o dia que a dor de barriga ficar mais forte. Aí vem aqui, pelo amor de Deus, ora por mim. Aliás, ora por mim é a pior coisa, porque nem vem no culto. Ora por mim, que eu estou precisando. Será que crê de verdade que a oração vai funcionar? Será que crê que Jesus realmente vai fazer alguma coisa? Ou está transferindo responsabilidade, está jogando uma no cravo, uma na ferradura, está falando com quem quer que seja, para fazer qualquer coisa, acendendo uma vela para qualquer santo. E tem muito crente que acende vela para vários santos. Misericórdia. Aí a minha pergunta para você é, no que você crê? Ou, o que você pensa acerca de Jesus? Ou, o que você pensa acerca da religião? Será que você é religioso, crente? E você vem na igreja achando que por vir na igreja, por sentar no banco, você está resolvendo todos os seus problemas, Deus está olhando para você, Deus vai ficar com pena da tua situação, e Deus vai agir a teu favor? Você viu os casos aqui? Todos eles aconteceram segundo o que eles criam, ou como eles criam, ou o que eles demonstraram crer. Você sabe fonte do que Jesus é, além de ser seu Salvador? Eu estava separando hoje, e é claro que eu não vou pregar sobre isso, tem muita coisa, mas eu estava vendo algumas coisas. Jesus, Ele é a fonte de tudo, porque Ele está conectado em Deus, Ele é Deus. Jesus é a fonte dada pelo Pai. Jesus é a fonte de libertação, cura, liberdade e salvação. Jesus é a fonte da vida eterna. Jesus é a fonte da salvação eterna. Jesus é a fonte da ressurreição. Jesus é a fonte da vida. Jesus é a fonte da água viva. Jesus é a fonte
É o pão que sacia a fome e a sede, portanto, ele é a fonte que sacia a fome e sede. Jesus é a fonte do descanso e da libertação. Jesus é fonte de luz. Jesus é fonte de paz. Jesus é fonte de caminho, verdade e vida. Jesus é a fonte que é capaz de nos transformar em pescadores de homem. Jesus é a fonte de poder. Jesus é a fonte das obras de poder. Jesus é a fonte do poder para curar. Jesus é a fonte da nossa identidade. Jesus é a fonte da vitória sobre o mundo. Jesus é a fonte de todas as coisas para os que deixam tudo para segui-lo. Jesus é a fonte da edificação de uma vida segura. Jesus é a fonte dos nossos relacionamentos saudáveis. Jesus é a fonte do posicionamento pessoal. Jesus é a fonte segura da aceitação pessoal. Jesus é a fonte da unidade plena. Você precisa de alguma dessas coisas, querido? Jesus é a fonte. Agora, se você não sabe que Ele é, você está perdido. Agora, se você sabe que Ele é, mas você não crê, você também está perdido. Porque todas essas coisas estão disponíveis. Mas se você não crê e não se conectar com elas pela fé, elas não têm efeito sobre a sua vida. Você entende o que eu estou falando? E eu estou começando a ficar assim indignado, como eu sei coisas. E saber coisas não adianta nada. Eu preciso sempre me conectar com todas as coisas que eu sei pela fé, para que todas estas coisas que eu sei pela fé se transformem na realidade que Deus espera que se transformem na minha vida, para que Ele seja glorificado. A Bíblia diz que o justo vive da sua fé. Em que você crê? Tem crente que crê que não há mal que sempre dure, e que depois da tempestade vem a bonança, mas depois da bonança vem outra tempestade. Então tem crente que fica com medo quando Deus resolve o problema, que fica tudo bem, que ele fala, Deus resolveu, está tudo ótimo, só que agora eu já estou esperando, porque agora ela vem. Onde está baseado isso? 1 Satanás 3:2. E muito crente conhece a Bíblia de Satanás de cor. Muito crente, na passagem de ano, pela dúvida, dá 7 pulinhos e se veste de branco. Muito crente, por via das dúvidas, lê horóscopo. Muito crente, por via das dúvidas, faz mapa astral. Muito crente, por via das dúvidas, tem pulseirinha amarrada, que já é amarrada por si só. Muito crente usa roupa que dá sorte. Muito crente se converte, mas deixa no seu quarto uma medalhinha de São não sei que, a estatuinha do não sei quem lá, o duende não sei das quantas, a roupa benzida não sei do que, não sei de quem, porque vai que, né? Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, e vamos embora. Em que você crê? Como você fundamenta o que você crê? Como você espera aquilo que você crê que vai acontecer na sua vida? Qual é o seu fundamento? A palavra de Deus diz que a pedra que os edificadores rejeitaram, foi essa que Deus fez o fundamento. Os edificadores rejeitaram Jesus, mas essa é a pedra de esquina, naquela em que as pessoas são confrontadas e aqueles que não se acertam são despedaçados. Mas para nós é a pedra de edifício, de fundamento da igreja de Jesus que está sendo edificada, da qual você e eu fazemos parte, e em nome de Jesus, de sermos a noiva e não a igreja em nome de Jesus, amém? Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, e é com essa que eu quero encerrar, porque são esses dois textos, o de Lucas 4 e depois o de João 5. Em Lucas 4, nós vemos algo acerca de Jesus. Jesus, sendo Deus, Jesus era 100% Deus e 100% homem, amém? Então, como ele nasceu como homem, ele teve que aprender todas as coisas, tanto quanto você e eu tivemos que aprender quando nós nascemos, coisas que os pais ensinaram, coisas que ele aprendeu na sua vida. Jesus teve que aprender a lei, a Torá,
a palavra de Deus. Jesus teve que aprender a orar e desenvolver a sua comunhão com Deus. Jesus crescia em sabedoria e graça. E Jesus entendia o que a palavra de Deus dizia acerca dele. Mas somente aos 30 anos ele teve aquela confirmação clara de que Deus era o seu pai, na verdade. Porque por muitas vezes, quando as pessoas queriam ridicularizar, falavam, era o filho do carpinteiro. E se ele era o filho do carpinteiro, ele era um filho bastardo, porque José não estava casado com Maria, quando Maria ficou grávida de Jesus, vocês lembram disso? Então as pessoas, ou elas criam que o Espírito Santo de Deus tinha gerado Jesus em Maria, ou eles criam que José não tinha tido relação com Maria, mas Maria ficou grávida de um outro homem, e ele aceitou casar com Maria assim mesmo, e só depois que eles casaram, é que isso ficou notório, porque daí José teria aceito receber Maria grávida de outro. Você acha que as pessoas zoavam com Jesus? Com certeza. Mas quando ele tem 30 anos e ele é batizado, ele sai das águas, Deus diz, este é meu filho amado, é nele que eu tenho prazer, aleluia. Novamente no Monte da Transfiguração, Jesus é honrado por Deus, que fala de novo, este é meu filho amado, e Jesus é transfigurado diante dos seus discípulos. Então, espera um pouco, realmente é um ser sobrenatural, ele não é um homem que faz coisas boas, ele não é um cara acima da média, ele é realmente o Filho de Deus, e muitos entenderam isso depois. Mas aí, Jesus, porque ele conhecia a palavra, quando ele começou o seu ministério, ele trouxe a palavra de Deus sobre si, lá em Lucas 4,18, quando ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. E eu poderia perguntar, ainda hoje, alguém precisa de boas novas aos pobres, que há esperança de prosperar, de transformar uma situação de pobreza em uma situação de prosperidade? É uma palavra que interessa hoje ser pregada, muito, não é isso? Jesus falou, os pobres tereis sempre convosco, porque faz parte do sistema do pecado corrompido, que explora e que cria disparidades sociais. Uma palavra boa. E enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Se tem alguém cativo, o que ele mais quer ouvir? Atestado de soltura, saiu habeas corpus, perceberam que tinha um erro judicial, tira o cara da cadeia, não é tudo que ele espera, uma novidade, saiu, você está livre, pode ir embora, né? Ou então, o cego, justamente como nós vimos, restauração de vista, liberdade aos oprimidos. Quantas pessoas vivem oprimidas hoje? E eu vou dizer que a ciência está resolvendo tudo. É tudo doença nova, que ninguém sabe muito bem como resolve, vamos tuchar um monte de medicamento nos caras, fica todo mundo dopado, pelo menos não fica deprimido, está todo mundo resolvendo a sua depressão. Não está resolvendo nada. Estão criando escravos que pagam para a indústria farmacêutica um pedágio mensal, todo mês lá, vai pagar para acordar, para dormir, para comer, para rir, para fazer sexo, para fazer tudo, um comprimido para cada coisa. Se houver, então, uma palavra de liberdade a todos os oprimidos de todas as formas, é uma palavra tremenda, não é? Mas veja o que Jesus disse em João 5,39, e é o versículo com o qual eu quero encerrar. Muitas pessoas procuram os cristãos porque já ouviram de alguma maneira alguém pregar alguma coisa nessa linha que eu falei. Todas essas coisas, de uma certa forma, as pessoas acham que vão encontrar na igreja evangélica. De uma certa forma, as pessoas acham que a Bíblia tem. Algumas mais, outras menos, algumas não dão o braço a torcer, mas no fundo sabem, é que muitas vezes falaram tanto contra, fizeram tanta guerra familiar, que dar o braço a torcer é algo horroroso, né? Então, eu não vou dar o braço a torcer, mas no fundo eu sei. Mas não vou. Mais tarde eu resolvo isso. Que tristeza. Mas as pessoas, de uma certa forma, creem que a Bíblia é um livro sobrenatural. De uma certa maneira, entendem que o Evangelho tem esse alcance. Mas veja o versículo 39 de João 5, Jesus diz assim, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna.
e são elas que dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para terdes vida. As pessoas querem todas as coisas que estão em Jesus, mas as pessoas não querem Jesus. As pessoas querem os benefícios de Jesus, mas não querem relacionar-se com Jesus. As pessoas querem que Jesus solucione os problemas, mas não querem Jesus como Senhor das suas vidas. E sabe o que eu faço agora? Eu vou sair lá da rua, vou sair lá da Babilônia e vou entrar aqui dentro da igreja. Muitos crentes querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor. Muitos crentes querem ser salvos com licença para pecar, para viver uma vida que supostamente é uma vida boa e que tem que ser perdida para ser crente. Então, faz de conta que eu vou na igreja e eu sou de Jesus, e aleluia, e glória a Deus, e lá fora eu não sou. Eu quero a salvação de Jesus, mas eu não quero a vida de Jesus. Eu quero o poder de Jesus, mas eu não quero o trabalho de me relacionar com Jesus. Eu quero o profético de Jesus, mas eu não quero a palavra de Jesus. E nós começamos a ver crentes esquizofrênicos, porque isso é impossível. Aí nós vemos crentes que se tornam ansiosos, angustiados, com depressão, com confusão emocional, tentando acomodar coisas que são impossíveis de acomodar, incompatíveis, porque há uma nova natureza, se é que de verdade aconteceu um novo nascimento. E aí eu pergunto para você, em que você crê? Em que está lastreada a sua fé? Qual é a fonte de todas as coisas para a sua vida? Nós estamos vivendo um tempo, eu dou glória a Deus, eu não faço puxa-saquismo gospel, vocês sabem disso, né? Mas eu dou glória a Deus por estar aqui, eu dou glória a Deus pelo teu ministério, pela forma como vocês conduzem a igreja, pela forma como o teu ministério apostólico, porque cada vez mais eu vejo que as pessoas aí fora estão pirando para alcançar gente, para ter número e para ter influência e para ter grana, e pregam quase qualquer coisa. Aqui eu tenho liberdade de pregar a palavra de Deus. Por que eu tenho liberdade de pregar a palavra de Deus? Porque ele prega, porque ele crê, porque ela crê. Então eles dão liberdade porque eles percebem que o que eu estou pregando é de acordo com o que eles creem. Se um dia eu pregar heresia, saibam que eu não estarei aqui no domingo seguinte e vão dizer alguma coisa a meu respeito. Por que eu estou falando isso? Eu até postei ontem no blog. Eu fiquei chocado com o Rick Warren, que Deus me perdoe. Porque lá estava vendo nos Estados Unidos um movimento chamado Crislam, de misturar o cristianismo com o islamismo, e de mostrar que Alá e Deus são iguais, são o mesmo. E cada vez mais isso vai acontecer em ministérios famosos e ministérios expressivos, porque o ecumenismo está chegando, porque é o tempo em que nós estamos vivendo. E grandes líderes que são hoje pessoas que têm influência, não têm compromisso com a palavra e vão conduzir os seus rebanhos para o falso Cristo, o anticristo quando aparecer. E todo mundo vai achar que está indo para o lugar certo, porque afinal de contas é a igreja que eu conheço, é o ministério que eu conheço, e está tudo bem, porque as pessoas não sabem o que creem. Porque as pessoas não checam na Bíblia o que está sendo pregado. Porque as pessoas não conhecem a realidade de Jesus, se tornam religiosos. E glória a Deus, aqui a gente prega a palavra, mas muitos aqui, talvez se eu estivesse pregando uma heresia hoje, iam falar amém, 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 porque me conhecem, porque eu estou aqui, porque eles me aprovam para colocar aqui, então está tudo bem. Você checa o que a gente prega aqui na tua Bíblia? Você lê na sua Bíblia se está escrito o que eu estou dizendo aqui que está escrito? Você vai fazer hermenêutica para entender como é que você vai ler a sua Bíblia? Você sabe o que você crê? Você entende o que você crê? Se amanhã o meio evangélico virar de ponta cabeça e tiver um monte de gente falando que o evangelho não era bem assim, que acharam uma nova Bíblia lá nos manuscritos do Mar Morto, que tem uma Bíblia que estava escondida no Vaticano por anos e agora ela vai ser liberada, você vai acreditar neles ou você vai acreditar no evangelho que você viveu até hoje? Se chegar uma pessoa fazendo sinais, prodígios e maravilhas, falando eu sou Jesus, e tiver um monte de crente famoso,
e tiver um show gospel com um monte de músico famoso cantando junto, você vai achar que lá está certo porque está o pessoal famoso? Ou você vai perceber que ali está o engano e vai falar, eu não vou lá. Jesus falou, olha, vamos dizer, o Cristo está aqui, o Cristo está lá, está ali na casa, está ali no deserto, vamos lá. Não o ouvi. A questão de fé não é mais só você consertar as coisas que estão erradas na sua vida, ou você receber o que você crê pela fé. A questão de fé está se tornando uma questão de sobrevivência, de vida espiritual e de relacionamento com Jesus cada vez mais. Você precisa saber o que você crê. Você precisa conhecer a tua palavra. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ter uma experiência com Jesus. Você precisa procurar um lugar saudável em que prega a Bíblia de uma maneira saudável. Talvez você tenha que sair de onde você está e começar a procurar, e Deus vai te levar. Porque Ele cuida daqueles que são seus. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. Ele as conhece e elas o seguem. Jamais perecerão eternamente, ninguém as arrebatará da mão dEle. Nós precisamos saber o que nós cremos. Não importa o quão famoso seja o pastor, ou seja o apóstolo, ou seja o bispo, importa o que prega. A Bíblia nos ensina que se viesse ensino de anjos, nós deveríamos recusar. Tem televisão que está pondo ensino de demônios. Programa crente. Precisamos conhecer a Bíblia. Precisamos saber o que nós cremos. Amém. Vamos abaixar nossas cabeças. Vamos fechar os olhos. Pai, nós estamos chegando no tempo que o Senhor, na tua sabedoria, revelou. O Senhor mesmo disse que o Senhor anuncia o fim desde o princípio, e o Senhor nos alertou acerca de todas as coisas, Pai. Do esfriamento da fé nos últimos dias, da confusão, do engano, de pastores que pastoreiam o seu próprio ventre, ó Deus, e pessoas querendo ouvir as coisas conforme lhes dá coceira nos ouvidos para ouvir. Mas, Senhor, eu creio que este ministério é fundamentado na Tua Palavra. Eu creio, ó Deus, que aqui há, ó Pai, liberdade para pregarmos o Evangelho genuíno, a verdade da Tua Palavra, meu Deus, liberdade de abrir a Bíblia e de confrontar o que está sendo pregado, incentivados, ó Deus, a lermos a Palavra, de recebermos ensinos sobre como aprofundarmos na Palavra, Pai, e esta é uma grande bênção num tempo tão estranho para se viver, ó Deus. Mas, Pai, eu tenho certeza que muitos dos meus queridos aqui, ó Pai, não tem ainda investido tempo em conhecer a Tua Palavra. Muitos nem sempre entendem realmente o que leem, ó Deus. E como um diácono Filipe contemporâneo, eu gostaria de perguntar para eles, ó Deus, se eles entendem o que eles leem. E que eu possa, e todos nós aqui, os pastores, os mestres, os que ensinam, os ministros desta casa, possamos ensinar a todos o que eles leem. Possamos trazer todos, ó Deus, para a Tua Palavra pura e genuína e verdadeira e poderosa, e que cada um destes queridos, ó Deus, se mova pela fé na Tua Palavra, não por crença em contos da carochinha gospel, mas por fé na Tua Palavra, que é a verdade, que é poder, que é transformadora, mas que também confronta, que também fala para abandonar pecado, que também fala para mudar de vida, que também fala para deixar relacionamentos, que também fala, ó Deus, para receber pelo Teu Espírito Santo a nova vida que há em Jesus, liberdade de cativeiros, de padrão de pensamento, de vícios, de situações, Pai, de apostasia, em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão fracos, aqueles que estão distantes, aqueles que mal vêm na igreja, fortalece, ó Deus, para que se levantem e entendam o que está acontecendo à sua volta, e possam pelo Teu Espírito, ó Pai, voltar para casa, não para esta casa igreja, mas para a casa espiritual, da igreja invisível de Jesus Cristo, que se reúne nesse endereço, em nome de Jesus. Pai, Te louvamos porque há tempo para estes. Pai, nós profetizamos que aqueles que assistem em outras mídias, como nós temos tido oportunidade de encaminhar, também ouçam esta palavra. E aqueles que são nossos, eu digo que virão em nome de Jesus. Aqueles que são Teus virão em nome de Jesus. Para que o Senhor seja glorificado, para que a Tua obra seja completa, para que a oração de Jesus em João 17 se cumpra, e todos aqueles que são dele venham.
não só aqueles daquela época, como aqueles de hoje em dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, fortalece meus queridos aqui em nome de Jesus, fortalece a minha vida, fortalece-nos a cada um de nós. Muitos têm passado lutas, muitos têm passado dificuldades, muitos têm passado provações, muitos têm passado situações difíceis, ó Deus, mas eu creio pelo poder do nome de Jesus, que estes recebem porções da Tua palavra, para que abracem em fé, e pela fé receberão a sede saciada da fonte que é Jesus, o poder de Jesus liberado nestas vidas, transformando, para que o Senhor seja glorificado. Toda esta situação de luta, em tempos de refrigério, em tempos, Senhor Deus, de receber promessas, em tempos de alívio, em tempos de colheita, em nome de Jesus. É assim que eu quero abençoar cada um destes, que pela fé eu me conecto agora em oração, e eu oro no nome de Jesus. Amém.